A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Irmãos, Deus tem homens e mulheres que têm intimidade com Ele. Mateus capítulo 1, capítulo 4, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo narra o seguinte. Mateus capítulo 4, o texto todo diz o seguinte. A partir do versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esta é a primeira vez que aparece estes homens sendo mencionados. Se você pega só o Evangelho de Mateus, eram pescadores, lavando as suas redes depois de uma pescaria de uma noite inteira. O Senhor Jesus chega para eles, perto deles, e diz: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É um convite inusitado. Eles não eram convertidos. Eles eram judeus pescadores. Um estranho lhe aparece e com uma voz, que voz! Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Antes de todas as promessas celestiais do céu, da libertação do inferno, do perdão dos pecados, de qualquer dessas promessas, o Senhor lhes dá uma: eu vos farei pescadores de homens. Esta, para mim, se revela a característica principal do projeto divino que Deus tem para cada crente. Eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Acompanhar Jesus, seguir a Jesus, aprender com Jesus, viver com Ele, como Ele, por Ele, só resulta em algo muito especial: vos farei pescadores de homens. Não há outro ministério que Ele nos dá, não há outra convicção ou atividade que Ele nos concede, só tem esta. Ele diz: quem me segue se transforma em pescadores de homem. Eu vos farei pescadores de homem. A intimidade com Jesus produz pescadores de homens. Aí o andar com Jesus nos faz pescadores de homens, porque é impossível ficar calado depois de ter andado com Ele. Os dois primeiros discípulos de Jesus, João, registrado no Evangelho de João, capítulo 1,
João Batista tinha 2 discípulos. E aqueles 2 ouviram de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontando para Jesus. No outro dia, vem novamente Jesus. Os discípulos de João Batista escutam a mesma mensagem, só retirando a última frase: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos deixam a João Batista e começam a seguir a Jesus. Eles não falam nada com Jesus. Jesus vira-se para eles e pergunta: o que vocês querem? E eles dizem: Jesus. Eles falam: onde tu moras? E Jesus diz para eles: vem e vê. Eles foram e viram. Passaram com ele um tempo. Depois que passaram com aquele tempo e viram Jesus, os 2 saem em desabalada carreira. E diz que um deles, André, encontrou primeiro a seu irmão Simão e disse: vinde, encontramos o Messias. Irmãos, é impossível alguém que conhece a Jesus, que vê onde ele morava, que anda com ele, que não tenha dentro do seu coração o desejo de levar outras pessoas para conhecê-lo. Porque quando andamos com Jesus, descobrimos quem ele é. Por 4 séculos estava todo mundo parado, não sabia nada. Havia um vácuo após o Velho Testamento. E aí aqueles 2 homens encontram-se com Jesus e a primeira conclusão que eles chegam é: este é o Messias. Este é o Messias. E vão e encontram a Simão e levam até Jesus. E ali a vida de Simão se transforma completamente. O diálogo ali é interessante. Quando apresenta-se a Simão a Jesus, ele fala assim: tu és Simão, filho de João, porém será chamado Cefas, que significa Pedro. Jesus diz para ele: eu sei a tua história, teu passado. Tu és Simão, filho de João. E eu sei o teu presente. Tu és Simão. Porém, tu serás chamado Cefas. É o futuro. Quando nós encontramos com Jesus, ele sabe o nosso passado, o nosso presente, e ele promete o nosso futuro. Ele diz que nós vamos ser. Irmãos, todos aqueles que encontram Jesus tornam-se discípulos de Jesus e passam a ser pescadores de almas. Passam a ser pescadores de almas. O encontro com Jesus produz em nós algumas coisas incríveis. Os discípulos estavam num barquinho, passando para o outro lado, e ele começa a ser açoitado por ventos, por tempestades enormes. E é assustador, irmãos. É assustador. Eu passei uma tempestade uma vez, não sei quem estava, não me lembro quem estava comigo, eu não sei. Nós estávamos indo de barco de Santarém para Oriximiná, e cruzando o rio Amazonas, e a tempestade veio, batia de um lado para cá e para lá. Eu vi os marinheiros assustados, eu vi mulheres gritando, e é assustador, porque você sente tudo balançando, você não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, você imagina o pior, e aquele momento é trágico, e aqueles discípulos estão ali, o barco a sossobrar, a afundar, e eles veem Jesus dormindo, com a sua cabeça encostada. Eles vão lá e despertam a Jesus, e não despertam a Jesus carinhosamente, eles despertam a Jesus com um grito, e eles despertam a Jesus com uma reclamação, com uma reprimenda. Ele disse: mestre, não se te dá que morramos, não se importa que estamos a morrer? Algumas pessoas acham que ali é um clamor. Irmãos, não é um clamor, é uma reclamação. Olha, nós estamos morrendo, o Senhor está dormindo. Aí o Senhor desperta, fala para o mar, fala para o vento, ambos acalmam, e os discípulos falam: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar obedecem? Quem é este? Este, irmãos, como diz Hernandes Dias Lopes numa mensagem, e ele fala tão fortemente, escutei essa semana: quem é este?
este é o Filho de Deus, este é a verdade, este é a luz, este é aquele, o sol da manhã, o sol da justiça, e fala todos aqueles adjetivos referentes a Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, é impossível ficar calado. É impossível. Mas há uma outra verdade muito forte que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo traz duas revelações neste texto que chama-nos a atenção grandemente. A primeira delas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O Senhor nos reconciliou por meio de Cristo. Nós que éramos inimigos, nós que éramos inimigos do Pai e merecíamos tão somente a condenação eterna. E Ele, por iniciativa dele, nos reconcilia. Não é o homem que foi caminhando atrás do Senhor, é o Senhor que veio atrás do homem. É Ele que providenciou a reconciliação da raça humana com Ele mesmo. E é Ele que satisfez as suas próprias exigências, a exigência da justiça divina. É Ele que sabia tudo que devia fazer e Ele fez completamente. Ele estabeleceu, Ele nos reconciliou consigo mesmo. A nossa redenção tem a mão de Deus, a nossa redenção tem a obra de Deus, a nossa redenção é exclusivamente obra do Senhor. Ele nos reconciliou consigo mesmo e agora somos dele. Amados irmãos, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o inferno, mas o Senhor se agradou em fazer assim e manifesta a sua grande salvação, reconciliando-nos com Ele. Nós precisamos pensar um pouquinho no tamanho da nossa salvação. Eu vejo muitos crentes simplesmente desanimados com tudo que passa. Eu vejo crentes abatidos, depressivos. Eu vejo crentes sem experimentar a alegria da nossa salvação. E eu creio que tudo mudaria se nós conseguíssemos imaginar o tamanho da salvação que temos em Cristo Jesus. Não temos como medir, mas eu posso dar só alguns exemplos. O pastor Elias vai se lembrar, ele havia acabado de dar uma aula na escola dominical, uma aula como sempre ele faz muito bem, lá em Goiânia, e havia duas senhoras que estavam visitando. Aí aquelas duas senhoras aproximam-se de nós e perguntam para o pastor Elias. Bem, era para ele, porque ele era o pastor da igreja, eu estava do lado dele. Aí fala assim, aqui vocês só ensinam a Bíblia? Aí o pastor Elias fala assim, sim, a gente só ensina a Bíblia. Que coisa incrível, porque na maioria dos lugares as pessoas não ensinam a Bíblia. Não, a gente ensina a Bíblia. Ela falou, porque a gente esperava outras coisas. Eles queriam milagres, queriam sinais, queriam movimento, queriam poder.
Alguns crentes mudam de igreja para outra igreja porque ali tem um poder. Aí eles vão para lá, vão atrás desses sinais. Mas é bom lembrar que o Senhor Jesus curou cegos, caminhou por cima das águas, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou aquela menina, ele multiplicou os pães 2 vezes, ele transformou a água em vinho. Qual é o milagre que mais te fascina? Qual é o milagre que mais chama a tua atenção? Meus irmãos, é interessante pensar nisso. E ele fez tudo isto em vida. Ele manifestou o poder dele desta forma em vida. E aí a razão dos discípulos falar: quem é este? Deles exclamarem: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Hoje na nossa leitura foi a cura daquele cego de nascença. E os pais não acreditavam, as pessoas não acreditavam. E o cego falou assim: olha, ele me curou, eu estou vendo, agora eu vejo. Qual é o milagre que te fascina? Mas lembre-se, nós temos que lembrar que ele fez isso em vida. Ele fez quando eles estavam andando por esta terra. Mas para nos reconciliar com o Pai, ele morreu na cruz do Calvário. A nossa salvação é maior do que qualquer milagre desta história. Se você acha que você não tem milagre na tua vida, lembra-se, a tua salvação é maior do que a criação do universo. Mas não para aí. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Aí diz o verso na sequência e fala: e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu. Você foi reconciliado, agora você é salvo. Aí ele fala: vem cá, esta reconciliação que você recebeu, agora eu te dou. Eu te dou o ministério da reconciliação. Dá para você perceber a grandeza disto? Nós éramos perdidos, fomos reconciliados com o Pai. Agora que somos reconciliados com Ele, aí nós estamos, agora vamos desfrutar dos céus. Aí ele fala: vem cá, agora eu te dou o ministério da reconciliação. O Deus Todo-Poderoso que nos reconcilia com Ele, vira-se para nós, reconciliado, e nos dá o ministério da reconciliação. A partir desse momento, nós temos a diaconia da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós somos agentes da reconciliação de outras pessoas com o Pai. Eu acho isso lindo. E eu me lembro de um preso, de um ladrão de joias nos Estados Unidos, ali na divisa com o México. E ele roubava todos os bancos, assaltava em todos os lugares. E um dia, aqueles xerifes fazem uma viagem e conseguem prender o homem. Levam-no para a cadeia. Ele vai lá, é preso. E lá na cadeia, alguém o visita e prega-lhe o evangelho. Ele se converte. Ele se converte. A notícia chega ao juiz. E o juiz sabe que ele tinha se convertido. E conversão, no passado era conversão, irmãos. Conversão sem mudança de vida é embromação. A conversão, a palavra significa convergir, voltar, mudar de rumo, mudar de alteração, de comportamento. É nascer de novo. O novo nascido muda completamente. Se não teve mudança, não houve novo nascimento. Se não mudou os hábitos, não houve novo nascimento. Nós precisamos entender que em Cristo a conversão muda radicalmente. Necessário vos é nascer de novo. E aquele homem nasceu de novo. A notícia chega ao juiz. E naquela cidade havia uma exposição de uma joia preciosa. Aí naquela exposição de joias preciosas, ele estava com medo que fosse roubado. Precisava encontrar um guarda, um vigia, alguém que pudesse cuidar daquela joia. O juiz fala: o maior ladrão de joias se converteu. Ele será o guarda.
O juiz não pensou em recaída. O juiz falou, ele se converteu. Ele é um novo nascido. Manda tirar o homem da cadeia e ele vai ser o guarda da joia. Aí a cena é a seguinte, ele está lá, aqui está a joia em cima do banquete e ele lá atrás olhando aquela joia preciosa. Ele é o guarda. E aí, num determinado momento, ele fala assim, eu era ladrão de joia. Agora eu sou guarda de joias. E começou a chorar. E começou a chorar pela mudança na sua vida. É isso que o Senhor fez conosco. Nós éramos perdidos e Ele nos reconciliou. Aí agora o Senhor nos dá o ministério da reconciliação. Irmãos, os anjos anelavam, o Senhor não deu para os anjos. Ele não deu para as potestades, Ele deu a nós. Aí no versículo 19, parece uma explicação do versículo 18, mas diz o seguinte, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Cada frase aqui, cada palavra, melhor dizendo, tem um significado imenso e que necessitaria um estudo para cada uma dessas palavras. É Deus em Cristo, só por meio de Cristo. Ele é o único mediador. Não há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só por Cristo. Porque foi por intermédio de Cristo que o Pai reconciliou-nos com Ele. Não imputando aos homens as suas transgressões, porque Ele na cruz do Calvário levou sobre si o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Aí vem a próxima frase. E ele diz, e nos confiou a palavra da reconciliação. Uma coisa é nos dar o ministério da reconciliação. Outra é nos confiar a palavra da reconciliação. Ele nos confia esse tesouro da salvação. Nós somos depositários fiéis da reconciliação, da palavra da reconciliação. O Senhor na terra só tem o seu povo em quem Ele confia para levar a mensagem a todos os povos. Nós que éramos perdidos, pecadores perdidos, agora somos pecadores salvos, com a mensagem da reconciliação para alcançar os pecadores perdidos. Não há outro instrumento, não há outra maneira, não há outra forma de agir. Até uma fábula, eu não gosto muito de fábulas, mas esta eu vou contar para vocês. Nesse estilo de fábula, o Senhor volta para os céus. Aí vocês entenderam por que eu não gosto muito, porque eu estou me aventurando por um terreno difícil. Ele volta para os céus depois da sua ressurreição. E quando chega aos céus, a festa. Senhor, foi feita a nossa redenção, a redenção dos homens? Sim, foi tudo feito. Senhor, está tudo consumado? Sim, está tudo consumado. Então, Senhor, todos estão salvos? Não. A providência, sim. A palavra da reconciliação, sim. Então, Senhor, como será? Eu dei para a minha igreja o ministério da reconciliação. Eu confiei a cada crente a palavra da reconciliação. Aí um daqueles anjos, assim, meio... que faz aquelas perguntas difíceis, fala assim para Jesus, Senhor, e se Pedro voltar para a pescaria? E se Mateus voltar para a coletoria? E se cada um voltar para as suas atividades? Senhor, e se eles... Não, eles não podem fazer isso. Mas, Senhor, e se eles fizerem? Não, eles não podem fazer, porque eu não tenho outro plano. O ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação é dada a cada um de nós. Isto para mim explica Isaías capítulo 6. Quando o Senhor diz
a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Primeira pergunta, a quem enviarei? Como se o Senhor não soubesse. Mas ele faz essa pergunta, a quem enviarei? E a minha única explicação é a seguinte: depois que nós somos salvos em Cristo, nós não queremos ficar de fora. Aí quando o Senhor fala, a quem enviarei? A gente fala, eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei eu, Senhor? É diferente do que a gente vê agora, não é verdade? A quem enviarei? Aí as pessoas falam, Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. As pessoas fogem. Mas para mim, a quem enviarei? A resposta devia ser imediata, eu, Senhor, eu, Senhor, eu, Senhor. Porque, irmãos, a obra missionária não é obrigação no sentido de ser empurrado para fazê-la. A obra missionária é gratidão do coração. Intimidade com Deus produz serviço, produz adoração. A quem enviarei? Eu, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A segunda pergunta: quem há de ir por nós? Perceberam? Lá vai um servo, o Senhor dizendo, quem há de ir por nós? O Senhor nos reconcilia e aí Ele nos dá o ministério da reconciliação. O Senhor nos reconcilia e Ele nos confia a palavra da reconciliação. Quem há de ir por nós? Lá vamos nós agora com o mensageiro do Senhor. E Paulo afirma isso com toda a força das suas palavras, dizendo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. A tua boca é a boca de Deus, dizendo, reconciliai-vos. Deixa eu ler a frase. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ah, que privilégio. Que privilégio. Embaixadores do Senhor. Mensageiros do Senhor. Quando Paulo usa a palavra embaixadores em nome de Cristo, aí nós vemos a grandeza deste ministério. Meio perigoso falar embaixador hoje em dia, mas aqui não é perigoso. Aqui é claro, é visível. Embaixador representa o seu país. Embaixador representa o costume do seu país. Embaixador representa a grandeza do seu país. Ele vive como se estivesse no seu país. Se você vai em qualquer embaixada ao redor do mundo, se você vai em Brasília e chega ali no setor de embaixada, a primeira embaixada lá da esquerda é a embaixada da China. Aí quando você chega, você sabe que é a embaixada da China, não por causa do nome. Você olha na edificação. Você olhou na edificação, você fala, é China. Aí você anda um pouquinho mais para a esquerda, aí tem a embaixada da Espanha, não precisa de nome. Você olha, a construção é espanhola, não tem jeito, é espanhola, é claro, porque é uma casa típica da Espanha. Aí o pessoal está vestido tipicamente como espanhóis, representa o seu país. E você chega ali, você só entra se eles autorizarem, porque a partir do momento que você pisa ali dentro daquela área, você pisou na Espanha, você pisou na China, porque é território do seu país. O Brasil não pode entrar naquele lugar. Ele não pode entrar porque seria invasão do país, a não ser que seja convidado, a não ser que seja pedido. Aí ele pode chegar. Seria invasão. Meus irmãos, nós temos que viver dignamente como embaixadores do nosso Deus. Você sabe como é que é seu país? Você sabe como é que é o céu? Cantamos aquele corinho hoje, aquele hino que diz, passarinhos, belas flores, querem nos enganar, encantar. Ó, vãos esplendores, de longe à vista, o lar. Eu queria que vocês sonhassem com o seu país e fossem verdadeiramente embaixadores do seu país. Intimidade com Deus produz pessoas que pregam o Evangelho de Jesus. É impossível nos calar diante das coisas que nós vimos.
vivemos. Jeremias disse: eu não quero falar mais de Deus. Mas o texto fala: foi-me impossível ficar calado. Por isso que eu não entendo quantos crentes ficam calados. Não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado. Eu queria encerrar orando com vocês nesse momento. Eu queria convidá-los a ficar em pé, para que a gente pudesse orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai. Em um passado muito distante, quase 2000 anos atrás, naquele lugar conhecido como Gólgota, o nosso bendito Salvador Jesus tomou o lugar que era meu, o lugar que era nosso, e ali ofereceu-se como sacrifício remidor de toda a raça humana. Ó Pai, naquele dia nós fomos reconciliados com o Senhor. Ali estava a provisão da nossa redenção, ó Pai. Até que, anos depois, alguém mandado pelo Senhor nos fala desta salvação. E aí, individualmente, ó Pai, cada um de nós fomos reconciliados com o Senhor. Depois de conhecer, ouvir, de crer, de invocar, ó Pai, nós experimentamos a reconciliação. E o Senhor, na tua infinita bondade, nos concede, nos dá o ministério da reconciliação. O Senhor nos confia a palavra da reconciliação. Ó Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, que esta verdade contida neste texto alcance profundamente a nossa alma, porque estou certo que nós mudaremos até o modo de viver. Estou certo que os nossos alvos serão outros, que a maneira de nos comportar será outra, que nós encararemos a vida do próximo de maneira diferente. Os valores serão outros. Por isso, ó Deus, te imploro nesta hora por todos nós que aqui estamos, que o Senhor grave profundamente na nossa mente e coração que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E esse ministério precisa ser colocado em prática. Esse ministério precisa ser exercido. Este ministério precisa ser consumado, ó Pai, para não sermos tidos diante do Senhor como aqueles que guardaram os talentos, como aqueles que negligenciaram o que o Senhor deu graciosamente para nós. Ó Pai, nesta noite, grandemente fala a cada um dos corações, Senhor. Se não, ó Pai, se não nos importarmos com esta verdade que o Senhor nos dá, quem sabe é porque precisamos entender o que é ser reconciliado com o Senhor. Se há em nosso meio, ó Pai, alguém que ainda não experimentou a reconciliação com o Pai, se há em nosso meio alguém que ainda está em guerra perdida contra o Senhor, que nesta noite seja reconciliado. Que nesta noite experimente a grandeza da reconciliação. Ó Pai, nós rogamos, aviva a tua igreja através da tua palavra. Aviva o teu povo, reacendendo o fogo que outrora queimava em nossos corações.
e faça-nos novamente agentes da obra missionária enquanto estamos aqui. Ó Pai, abençoe a igreja bíblica em Araçatuba, abençoe todos que aqui vivem, o teu povo que aqui vive, os teus filhos em Araçatuba, ó Pai, não importando aonde estão, mas que sejam abençoados de tal forma que Araçatuba seja conhecida como a cidade que o povo sabe o que é ser ministério da reconciliação. Pai, obrigado por esse tempo juntos. É a nossa oração com gratidão, em nome de teu Filho amado. Amém.